você vai pegar o seu caderno, tá bom? Vai pegar o seu caderno e vai copiar o texto da página 218 do livro Encontros. Então, abra o seu livro Encontros na página 218, o título Final do Império. Você vai copiar esse texto no seu caderno e vai grifar as partes importantes. Brasil, século XIX, a queda do Império. Título Final do Império. O século XIX, praticamente todo, mantinha uma sociedade dividida entre homens livres e escravizados. Como você estudou no ano anterior, várias leis foram aos poucos libertando parte dos escravizados, que começavam a ser substituídos pelos imigrantes. Nós vamos ver aqui, leis abolicionistas, como conhecemos a legislação que promovia a emancipação dos escravos de maneira gradual. O que significa isso? Teve primeiro a Lei Eusébio de Queiroz, que foi em 1850. O que era essa lei? Essa lei proibia a venda de escravos. Então já não era mais permitido comprar escravos. Mas e quem já era escravo? Quem era escravo continuava, mas já não era mais já não era mais permitido comprar escravos. Depois veio a lei do ventre livre. O que era a lei do ventre livre? Lei do ventre livre foi que todas as mulheres que eram escravas, que a partir daquela lei, todas as mulheres que tivessem filho, os filhos delas já nasceriam livres. Como assim, professora? Porque naquela época, se a mulher era escrava, tinha filhos, o filho já nascia escravo. Então, a partir dessa lei ventre livre, as mulheres escravas, os filhos dela nasciam livres, né? Aí tinha a lei dos sexagenários, também foi criado. O que era a lei do sexagenário? Sagenário. Todos os escravos com mais de 60 anos seriam libertos. Né? Só depois, em 13 de maio, de 1888, é que teve a Lei Áurea. Então vamos lá, continuar a leitura do livro. Quando em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou finalmente a Lei Áurea, o imperador passou a ser visto com desconfiança pelos cafeicultores. Então esta é a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, o qual a Lei Áurea ela libertava todos os escravos daquela época no Brasil. Então, desde 13 de maio de 1888, é proibido a escravidão no Brasil. O imperador passou a ser visto com desconfiança. O imperador Dom Pedro II, que governava o Brasil na época, passou a ser visto com desconfiança pelos cafeicultores. Eles eram proprietários de terras e de escravos, proprietários de terras e de escravos, e apoiavam a monarquia em troca da manutenção do regime escravista. Com a abolição, os barões, os proprietários de terra, ficariam sem os escravos, sem a mão de obra, para trabalhar, e eles não iam receber nada por isso. Ou seja, eles não tinham que receber dinheiro pela libertação dos escravizados. Então, se rebelaram contra Dom Pedro, se rebelaram contra a monarquia. Porque, olha só, eles aceitavam Dom Pedro, a monarquia, o imperador, porque a monarquia apoiava a escravidão. E agora libertaram, quem quer fazer o trabalho? Quem quer fazer o trabalho deles na agricultura, na plantação, sem eles desembolsarem dinheiro? Pedro II acabou sendo deposto por grupos da sociedade brasileira insatisfeito com a monarquia.
A monarquia, no caso do Brasil, questão do imperador, né? Monarquia é o governo em que o chefe supremo pode ser o rei ou a rainha. Tipo de governo em que o poder supremo é exercido pelo rei, até que ele morra ou renuncie. Neste caso, os seus descendentes diretos assumem o poder. Então, no Brasil, já tivemos o Império, onde quem mandava era Dom Pedro II, o imperador, né? E quando ele morresse, seria o filho dele e assim por diante, tá bom? No mundo, nós temos alguns países ainda hoje que vivem a monarquia, Inglaterra, uma delas. Então, depois da abolição da escravidão, os grupos, que grupos? Os barões de café, né? Os barões de café, que eram os donos das fazendas, falaram: não queremos mais apoiar Dom Pedro II. E aí acabaram tirando, depuseram. Depuseram é tirar. Eles queriam uma nova política. Eles queriam uma nova política que favorecesse os seus interesses. E aí foi que acabou acontecendo. Os cafeicultores, aliados ao movimento republicano, apoiaram um golpe militar que colocou fim ao império no dia 15 de novembro de 1889. Os marechais, os cafeicultores, aliados ao movimento republicano, queriam o fim do império, apoiaram um golpe militar que colocou fim ao império. O que é esse golpe militar? Eram militares que tomam ilegalmente o poder político do país. E aí formaram a República. O que é a República? É o tipo de governo em que o Estado prioriza o interesse do povo. O país que possui esse tipo de governo, a República Brasileira, maneira de governar caracterizada pela supremacia do povo, cujos representantes constituem o Estado. No nosso caso, ela representa. Então, o Estado, os governantes, são os nossos representantes. E como é que o povo escolhe? Pelo voto, né? Pelo voto. Então, a República. No dia 15 de novembro de 1889, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto derrubaram o poder do imperador Dom Pedro II e de seu ministério. E assim se instalou a República no Brasil. E até hoje nós vivemos a República. Então, o que você vai fazer? Copiar esse texto no seu caderno, ok? E grifar as partes importantes.